Pô, ele... Exatamente. Pode falar palavrão? Claro, porque pra caralho. Eu falo muito, porra. Falo palavrão pra caramba. E o Pedra fala muito palavrão. Também, pra caramba. Você vê que a Beatriz, que é uma das personagens, não fala palavrão. Exato, o Marcel fala palavrão. Isso, então, pode crer. cada um tem um jeito de pensar. Eu achei o Pedra bizarro, porque ele é tipo um psicopata. Só que em pouco tempo de leitura eu tava super simpatizando. Super apegado a ele, é isso. Não, porque ele teve uma infância bem pesada, ele tem uma história muito pesada, né? Não, então, é isso que eu falo. Os teus personagens são profundos, né? A gente chama muito em literatura, em escrita criativa, né? De o personagem 2D e o personagem 3D, ou tridimensional, né? Ou bidimensional. Cara, os teus personagens ele tem 3 dimensões. Tu vê que o Pedra, por mais que ele seja um assassino cruel, que, porra, mata e não liga pra vítima... Ao mesmo tempo, tu vai entender o porquê que ele faz isso. Cara, ele e tem depois culpa, ele tem sente medo, a culpa, ele tem medo do cara. Ao mesmo tempo que ele tem medo, ele adora. Então, tem toda essa coisa, essa construção que você faz do personagem, cara, que é o que enriquece a tua obra. Ele tenta justificar tudo através da fé dele. Através da crença dele. Isso é muito legal. Esse é um dos personagens que eu acho muito, muito, muito legal. Se bem que, assim, o protagonista, que seria, né, o protagonista... O Marcel. O Marcel, que é o cara que conta a história... Que a história que o livro conta é a história do Marcel. Exato. Então, eu vou explicar esse lance dos jogos, mas esse primeiro jogo é um jogo dele. Isso. O segundo livro vai ser um jogo da Beatriz, e assim vai, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar um panorama geral da obra pra galera não ficar muito perdida. Para vocês não ficarem boiando. Tem uma coisa que chama high concept, que é o conceito principal do livro. Então, o conceito principal, não é à toa que aqui está escrito, ó, Paquito, dá um close aqui, ó. Jogos do Apocalipse. Por que chama Jogos do Apocalipse? Porque é baseado, todo o livro, desde aqui, que é uma série, é baseado em um jogo. Esse primeiro é Ligue os Pontos. Eu vou explicar por que chama Ligue os Pontos. E os Jogos do Apocalipse é isso. Vamos imaginar que alguns seres primordiais, criaram jogos. Criaram jogos que os seres humanos jogam sem saber. A gente, eu, o Cabelo, o Guilherme, a gente está jogando um jogo agora, ou pode estar jogando vários jogos, ou jogamos durante a vida sem a gente saber. Então, baseado nessa ideia que eu criei esses livros. Entendeu? O Ligue os Pontos é o primeiro jogo, e é o jogo do Marcel contra o Caliel, que é o cara que está contra ele, também está nesse livro aqui. Entendeu? Então, assim, o conceito básico disso, que é o Jokenpô, que é o jogo maior, que é o jogo que abrange todos, é que todas as pessoas são divididas entre papel, pedra e tesoura. Já jogou Jokenpô, né, Lenz? Sim. Então vai lá, Jokenpô. Jokenpô. Pô, também mandou tesoura também. Vai, Jokenpô. Pô, cara! Tá me copiando! Essa é a regra do Jokenpô, né? Então vai, aqui ó, na minha mão aqui, Jokenpô. Aí, ó, eu empatei com o Paquito e perdi de você aí que me mandou uma pedra. Então acho que todo mundo brincou disso, né? Sim. Você chamava Jokenpô também na cidade de vocês, no lugar que vocês brincavam? Eu chamava de pedra, papel e tesoura. É mesmo? E você? É o Jokenpô. Jokenpô, né? Minha filha de 6 anos joga Jokenpô. Que vem do japonês, Jokenpô, que é papel, pedra e tesoura. Né? E nos Estados Unidos também é papel, pedra e tesoura que eles falam, né? Rock, paper, scissors. Então, e cada tipo de pessoa, isso é legal te explicar, né? Cada tipo, as pessoas são divididas entre papel, pedra ou tesoura. Papel são todas aquelas pessoas que mudam a realidade através de ideias, né? A gente, aqui eu como comediante, vocês como escritores ou músicos que nem o Lene, filósofos, cientistas e tal, mudam com ideias que mudam a realidade. Pedra é a grande massa da população, né? Que muda porque são muitos que conseguem fazer mudanças grandes num país, na cultura e tudo mais. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. E aí funciona que nem um jogo, né? Papel embrulha pedra. As pessoas que mudam através de ideias conseguem convencer a massa a fazer uma mudança. Pedra quebra tesoura. Uma massa enfurecida pode derrubar um governo. Exato. Entendeu? Tá aí a Revolução Francesa, por exemplo. Exato, né? O povo se levanta Não precisa ir tão longe. o que tá acontecendo agora. Exato. Tá aí na rua, gruda no caminhão e tal. Tem. A massa... em grupos ou em grandes grupos ela faz uma mudança. Sim. Religiões, né? Pode ver que religiões são criadas ou terminadas. Moeda, sabe? Pode, toda a relação econômica, né? A massa é que faz essas mudanças. E tesoura é o poder político, econômico e religioso. São essas pessoas que estão no poder, nesses 3 poderes. E tesoura... Massa, então assim, né? Pedra quebra tesoura e tesoura corta papel. Ou seja... Exato.
Se você estiver incomodando um desses 3 poderes, você pode ser cortado. Exato. Você pode ficar pobre, você pode ser excomungado e você pode ser preso, entendeu? Então, a dinâmica e o jogo principal é esse. Conhecendo esse jogo, que é falado também logo no começo, essas regras, as pessoas tentam definir quem são quem. E mesmo os personagens principais aqui, o livro inteiro, estão tentando definir se eles são papel, pedra ou tesoura. E não quer dizer que você nasça de um jeito e morra de um jeito. Você pode nascer pedra e morrer tesoura. Você pode ascender a um poder, a ser você pode chegar a ser presidente, a ser governador, a ser um líder religioso. Então as pessoas também mudam essa relação. Ela pode lançar um livro que muda a cabeça das pessoas, pode criar uma música que muda. Então, assim, pode ser pedra para tesoura, pedra para papel, papel virar pedra, papel virar tesoura. Então, assim, uma das coisas que é uma pergunta principal desse livro é que tipo de pessoa você é. Sempre você vai ver nesse direto livro repetindo isso. Aliás, começa o livro assim, né? Então, sem dar spoiler, eu vou falar do livro Ligue os Pontos. O personagem principal, Marcel, ele trabalha numa comic shop. Pra quem não sabe, é uma loja que vende quadrinho, action figure. Loja de nerd. Loja de nerd. Loja de nerd. Só que ele odeia trabalhar lá. O lance dele não é esse, cara. O lance dele é fazer comédia. Ele é um comediante stand-up iniciante. É aquele cara que tá ralando no começo, ainda não ganha muito dinheiro, tá fazendo um showzinho aqui lá, ganhando R$100 aqui, R$200 ali. Então ele tem que ter um emprego de dia pra bancar a carreira que ele gosta mesmo, que é ser de comediante. Então ele pede para sair mais cedo dessa loja. Já acha estranho porque um dos compradores pergunta que tipo de pessoa você é. Aí ele fala, pô, que tipo? Aí ele fala, você é decenalto ou Exato, Marvete, né? E aí ele começa aquela discussão, mas aquela pergunta fica na cabeça dele. Aí ele pede para sair mais cedo, vai pegar um metrô porque o pessoal tá esperando ele para dar carona para ir num show. No metrô, pra quem não sabe, eu sou comediante, a gente vai repassando as piadas, né? Então ele tá repassando as piadas pra decorar e não sei o quê. E um velho estranho começa a falar umas coisas estranhas no meio. Sabe aqueles velhos que já deve, maluco, todo mundo maluco, né? Um velho maluco, umas roupas estranhas, com uma mochila do Bob Esponja no ombro, começa a falar com ele, que não sei o quê. Aí o cara, não sei o quê. Vou ignorar, né? Vou ignorar, porque senão o cara cola em mim, né? E aí o cara começa a falar uma coisa, cola nele. E mesma coisa, que tipo de pessoa você é? Aí fala, caramba, segunda pessoa que pergunta isso. E começa a fazer umas contas assim no caderninho, entrega pra ele e vê que tem um zero lá. E vai embora, entendeu? E aí o cara fala, pô, o velho louco foi embora, graças a Deus. Só que aí ele vê que ele deixou a mochila no pé dele. E a mochila tem uma etiqueta com o nome dele, Marcel. E o sobrenome dele. Ele fica encanado. Não dá tempo de devolver pro cara, que o cara já se mandou. Ele abre aquilo lá meio desconfiado e tal. E tem objetos. Ele coloca a mão, ele coloca a mão e sente que tem um monte de objetos lá, ele já começa a ficar encanado. Porque objetos não relacionados, não tem nada a ver uma coisa com outra. Tem uma máscara estranha, tem um jogo de passatempos, né? Aqueles revistas de passatempo. Tem uma fruta estranha, um cubo mágico e um revólver. Que é aí que ele fica encanado. Opa, se me pegar tem um revólver, deve ser alguma coisa, algum policial, algum bandido deixou aqui pra me incriminar. O cara já começa a viajar. Então fecha aquela mochila, começa a ficar encanado e tal, encontra com os amigos dele, vai todo encanado pro show. Lá no show ele vai pro banheiro para dar uma olhada, não é a hora dele ser chamado ainda, ele vai lá, começa a ver os objetos e tal. E aí começa a ficar encanado, porque os objetos são muito estranhos. É uma máscara muito estranha. Se quiser falar até o que vocês sentiram, você, o Paquito, você nessa hora, né? É sempre assim, na verdade, até esse momento, acho que do livro, tá tudo muito confuso. E acho que essa é a ideia, e é isso que faz com que instigue você a continuar lendo. Exato. Né? Por que esses objetos? Porque o velho... Eu não tava falando, mas não interromper. Mas eu adoro essa sequência inicial, porque ela tem um tom meio onírico. Me lembrou Matrix, o início do filme. Exato, né? Sabe, quando o Neo acorda, tipo, no cubículo, e tem aquele lance que ele lê na tela do computador, siga o coelho branco. Exato. E aí ele tá por dispensar o pessoal da festa lá, daí a guria ele se vê vira, a tatuagem, e aí ele começa a seguir. E eu curto muito esse tipo de história, que é essa coisa meio mágica. O cara inserido meio... Parece aparentemente do nada, né? Ele entra numa aventura grande e ele não faz a menor ideia. Só que tem várias camadas, né, nesse livro. Ele entra numa coisa que é um jogo, legal. Porra, é muito maior do que eu imagino. E aí ele percebe que tem
coisas muito maiores em jogo, inclusive a vida dele, do pai dele que achou que ele estava morto. Ele achava que o pai estava morto e talvez não esteja e tudo mais. Mas só continuando, então, tem esse clima, né? Já começa meio estranho, porque ele fala pros caras, começa o show, é um grupo, né? Isso, E aí sorteiam pra ver a ordem dele, ele nem sabe a ordem. Isso rola mesmo, Vilela? Rola. Porque ninguém quer abrir o show. É verdade. Abrir o show é a pior coisa do mundo. Ninguém quer abrir. Então sorteia, porque senão ninguém vai querer abrir. Abrir é ruim porque a plateia tá fria. A plateia tá fria, suas piadas não vão entrar direito, então o primeiro sempre se ferra. Ele sacrifica pros outros irem bem. Então ele não quer abrir. Um sorteio. Ele fala, não, eu não vou abrir e já sorteia. E ele vai pro banheiro. Aqueles banheiros de comedy club que todo mundo conhece, aqueles cubículos. Que você fecha aqui, ele sentou naquela privada super apertada. E vocês estão ligados, né, o Paquito e Lene? Que os caras escrevem qualquer coisa naquelas coisas, né? Se quiser chupar meu pau, ligue não sei aonde. Colocar o telefone de um amigo, né? Aqui no banheiro sinto uma emoção profunda, a água, a merda bate na água e a água bate na bunda, não é? Desenha pinto pra caramba. Então, assim, você começa a viajar. Quem é homem sabe, a Fabi, eu perguntei se no banheiro das mulheres também tem umas merdas dessa escrita, né? E não tem xoxota desenhada, também tem pinto. Isso que eu não entendo. Eu não entendo. Eu achei assim, se no nosso banheiro tem pinto, eu achei, no banheiro das mulheres tem um monte de xoxota desenhada. Não, elas desenham pinto também. Bem injusto isso aí. Injusto. É porque é difícil desenhar uma xoxota. É isso. Mas aí tem tudo aquilo lá, né? Chupe-me, não sei o que, um monte de coisa. E o cara começa a viajar. Ele tá abrindo a mochila e começa a ver os objetos e tal. E começa a viajar. Só que no meio da porta tá escrito ligue os pontos. E tem o ponto 1 e uma linha que vai até o azulejo. Aí ele fica encanado com aquilo, guarda todos os objetos e tal. Tem uma chave estranha, né? Isso. Tem, que eu não falei, mas tem o número 1, a linha. Aí ele fecha a porta, a linha continua no azulejo e vai até uma torneira. Na torneira tem o número 2. Ele vai, lava a mão e a linha continua, vai pra fora, ele sai, tem um cara fazendo show, a linha continua até uma cadeira vazia que ficava do lado do palco, que na teoria é um lugar onde eles deixam os convidados. Que estava reservado. Tava reservado por uma menina, uma peguetinha, uma mina que ele conheceu pelo Facebook. Porque as minas sempre são assim, Lene. Quando era solteiro, cara. Tem ingresso. Tem. As minas não querem pagar, cara. Exatamente. Você consegue um VIP pra mim? Aí você vê. Consigo. E não quer nada com você, só quer o VIP. Então, essa tal de Beatriz pediu um VIP pra ele e ele falou, ó, chega lá um pouco antes do horário e tem uma mesa reservada pra você do lado do palco. Só que, onde era pra essa menina tá, ela não tá, e por coincidência, a linha termina exatamente onde ela deveria sentar, e ela não chegou. Ele tá lá, Então, daí vem o ligue os pontos. Ele falou, cara, que coisa estranha. Alguém fez isso zoeira, né? Parou lá, aí chamam ele, Marcel, ele sobe no palco, começa a contar piada, papapá. Chega a menina atrasada, ele reconhece pela foto do Facebook. Chega a menina atrasada pedindo desculpa assim, senta no lugar. Quando ela senta no lugar e tira a blusa, ela encosta onde a linha termina. Lene, você não leu o livro? Não li. Eu li só calma, não precisa justificar. É só porque você que não leu, você é o cara exato. Imagina o seguinte, a linha termina no ligue os pontos. Qual é a estampa da camiseta dela pro Marcel ficar aterrorizado? O que poderia estar escrito ou estampado na camisa dela para onde termina a linha para ele ficar aterrorizado? Número 3. Exatamente. Imagina, você tá contando piada aqui, você até esqueceu. Tem uma linha 1, 2 no banheiro, tem a linha termina 3. Ali. Aí a mina com a estampa número 3, você fala, ai, caralho, cara, esse negócio... alguém tá fazendo uma pegadinha comigo. É a primeira coisa que ele pensa. Meus amigos estão fazendo pegadinha comigo. Sacanagem, exato. Né? Aí o que acontece? A mina recebe uma mensagem no... Ele vendo tudo isso. Ele vendo tudo isso. Imagina, o cara lá tá pensando nas piadas, contando piada e ao mesmo tempo de canto de olho, porque ele quer pegar a menina. Exato. Ele de canto... A mina recebe um recado, ela faz uma cara tipo, fudeu. Faz um recado pra ele, tipo, eu tenho que ir embora. Ela pega um guardanapo. Isso é muito importante. Ela pega um guardanapo, escreve alguma coisa pra ele, coloca debaixo da mochila, porque ele deixou aquela mochila que ele pegou do velho em cima lá, e sai no gás, meio derrubando cadeira e tal. E ele fica desesperado, porque, pra quem não sabe, quando você faz stand-up, você tem que fazer 15 minutos ou 12. E você tem que respeitar seu tempo. Só que ele, sei lá, tava com 8 minutos e falou, cara, a mina tá indo embora. E ele contou umas 2, 3 piadas rapidão e passou o microfone pro outro cara que não entendeu nada, não tava nem preparado e saiu correndo atrás dela. Só que quando ele sai, não dá tempo, porque ela já saiu, pegou o carro e foi embora. Porque até ele contar essas piadas, não deu tempo. Entendeu? E ele fica encanado. Aí ele volta, pega o guardanapo e tá escrito só assim: se você quiser viver, e um quadrado. Ele fala, caralho, se você quiser viver, e um quadrado.
E aí eu não vou contar mais nada, mas aí começa o jogo. Porque aí ele começa a querer ligar esses pontos. Lembra que o jogo parou no 3. Só que até então ele não sabe se é real ou se é uma pegadinha. Eu não sei se vocês, quando estavam lendo, se vocês começaram a pensar, é uma pegadinha, o que não, é? A princípio tem essa possibilidade de ser uma brincadeira dos amigos dele. Porque são comediantes. Exato, e tal. eles estavam ali se zoando e tal. Então, a relação deles é muito no essa. camarim tem muita zoeira. Exato. Né? Então, tem essa relação deles se zoando. Mas, assim, pra mim, na minha leitura, quando eu vi a mochila, que é o que leva ele ao banheiro, então, assim, eu vi que era muita sequência pra ser alguma coisa. Aí eu já falei, provavelmente o Bilal quer que a gente pense que ele tá sendo enganado, mas tem alguma coisa por trás. Tanto que quando sai o melhor amigo dele, né, que é o cara que ele acha que tá zoando, porque ele tem um canal de pegadinhas. Sim. Esse cara tem um canal de pegadinhas no YouTube. Então, na cabeça dele... esse cara que tá me zoando. Esse cara contratou um velho. Olha a cabeça dele. O cara contratou um velho estranho pra me entregar uma mochila. Com o Marcel. E tudo tá sendo filmado. Tinha câmera na não sei o quê, tinha câmera no banheiro e tudo. Pode crer, e ele vai lançar e eu vou ser ridicularizado. Então ele tá lá fora, puto da vida, esperando. Quando o show acaba, sai esse amigo e fala: legal, né, cara? Eu saquei a brincadeira de vocês. Você contratou a menina, a Beatriz, ela com uma estampa 3, não sei o que. Ele fala: cara, eu não sei do que você tá falando. Ele fala: você jura pelo não sei o que? Ele fala: cara, eu não sei, juro. Aí eles começam a falar: cara, não, você não fez isso. Ele falou: não, peraí. Que número você sorteou pra mim? Aí ele no número 4. Ele era o quarto a entrar no palco. Aí fala: não é possível. Então agora qual é? O número 5. Aí eles começam a procurar, começam a entrar na neura de procurar o número 5. Aí eles acham a placa de um carro que é 0005. Exato. Aí o cara vai lá, o amigo dele vai lá, bate, tem um Uber, um cara todo com roupa de motorista, de chofer, e fala: você que é o Marcel, que é o nome dele? Aí ele fala: não, é ele. Aí fala: então entra comigo, eu fui contratado, eu tenho que te levar num lugar. E aí começa a história. Aí você se liga que realmente aquilo é sério. E ele entra na brincadeira, ele entra no negócio pra ver até onde vai, cara. E vocês entrariam nesse carro? Então, Sabe qual eu entraria, velho. Então, ele tava muito... Eu não conseguiria não entrar. Mas eu faria que nem ele. Eu deixaria... Eles ficaram se conversando por WhatsApp, ó. Qualquer merda, e vai dando a localização. Exato, eu tô indo aqui, não sei o quê. Pra der merda é alguma coisa, mas eu entraria, cara. Não, eu também. E tu desenha esse personagem de uma maneira que ele vai entrar. Tu sabe que ele já tá envolvido, né? Exato. Ele já não tem mais como dar aquele passo atrás. Não, e tem alguns toques... Tem algumas coisas que deixam uma pulga atrás da orelha dele. Sim, claro. Porque começa a envolver o pai dele, entendeu? Sim. E assim, como que sabem que o pai dele morreu no incêndio? Um cara, um chofer, entendeu? Exato. Começam a dar coisa. O cara entrega pra ele um jornal pra ele da época, um jornal dos anos 80 do incêndio que só ele sobreviveu. Exato, Como que esse cara sabe isso? Aí tudo isso começa a ficar ele começa a ficar encanado, entendeu? E aí ele vai. Beatriz, ele sente que a Beatriz também tá envolvida com isso. E aí o jogo vai se desenrolando, mas ele sempre com o pé atrás. Tem um momento que, claro, começa a ficar perigoso, ele quer sair, aí ele já não consegue mais. Que aí não tem mais como porque dar... tem uma arma apontada na cabeça dele, entendeu? Exato. Que isso que eu acho muito... Essa ligação que a gente falou, a gente comentou da primeira cena, que é o Kelly com a arma aqui. Cara, como que esse começo da história vai chegar nisso? Exatamente. E tu fica se questionando isso a todo momento quando tu tá lendo. Porque, e como que os leitores sabem que aquele momento vai chegar? Porque assim, aquilo é agora. Exato. Ele com a arma na cabeça. Aí depois assim, 4 horas antes. Exato. 4 horas antes ele tá indo pro show. Aí 3 horas antes ele tá no Uber, sei lá, ele tá nesse cara. 2 horas antes ele chega numa balada muito estranha, num hotel meio abandonado e tá rolando uma festa muito sinistra, que é uma festa de máscara. E lá dentro começa a acontecer umas coisas muito estranhas. E aí vai cada vez chegando pertinho da hora zero, que seria o momento que ele tá aqui. Só que aí eu corto quando chega nesse momento e realmente revela o que aconteceu. E aí vai contar a história da Beatriz. Aí que começa mina, a Beatriz. Que é essa mina com a camisa número 3. Por que ela foi lá? Que jogo que ela tá jogando. E ela vai estar nesse hotel também. Todos os personagens vão se unir. Sim. O Pedra também, o assassino. Exato. Aí depois corta, vai o Pedra 5 horas antes, 2 horas antes, até chegar esse momento zero que é o agora, entendeu? Então, isso que eu acho que foi uma sacada de você contar a história dessa maneira, porque você poderia ter contado ela de forma linear. Linear, exatamente. Só que não traria o mesmo impacto. E aí, também acho que não. Eu tenho uma pergunta que eu tô querendo te perguntar faz tempo. Qual a tua influência, cara? É mais quadrinho? É mais audiovisual? Literatura também, claro. Só queria comentar uma coisa antes do Rogério responder.
a parte do hotel... Não vou entrar porque eu acho que já ia ser um pouco de spoiler. Não, mas pode falar de algumas coisas do hotel. Que tem um anão estranho. Demais, cara. Cara, aquele hotel foi a parte que eu mais curti. David Lynch total. Não, David Lynch, né? Total. Pra mim é aquele momento de virada da história que tu passa do mundo real. Exato. E tu entra no mundo fantástico. Sobrenatural, né? E a maneira como terror, isso... Exato, a maneira como isso vai corrompendo ali. Porque no início, é uma festa esquisita, mas quem é que nunca foi numa festa esquisita? Exato, tem um anão lá, normal. Não vai ali. Mas, e todo mundo, né, com máscaras. E tem regras, né? Sim. Isso é importante. Quando ele chega, ele tem que entregar a mochila. Exato. E ele só pode levar 2 objetos, se não me engano. Não, 3 objetos. Ele só pode levar. Ele tem que escolher 3 objetos. Ele tem que escolher 3 objetos, pode crer. E é isso, ele começa a entrar na toca do coelho, né? Exatamente. Quando ele percebe onde ele tá, aí já é tarde demais. É tarde demais. Porque eu fico pensando nessa lance do carro, a gente sempre diz, não entra no carro do estranho, né? Que já Mas é um Uber, tudo bem. Exato, né? Cara, óbvio. Não, que ia entrar, claramente, sim, o que me parece é que... Porque se alguém quisesse me ferrar, eu trabalho pra me ferrar. Exato, né? O cara quer me matar, quer fazer tudo me isso. mata, cara. Mas, E outra, o cara é um cara fudido, ele não tem dinheiro, não Exato, tem nada pra ser roubado. isso Não é um que eu cara ia que. falar. Não é um filho de um milionário que, sabe? Exato. o Marcel não tá numa situação boa da vida. Ele tá meio na merda, quebrado, tá lutando Ele mora de ali. favor com o amigo, com o Raeli. Que é o chefe dele, amigo, Exato, e é o chefe dele na Então, Na Comic Shop. Tem um pouco daquele lance, não tem nada a perder. Sabe? Mas Eu acho que isso é uma pegada legal de pensar que assim, ele tá ali. E tem outra, cara, ele tá... Naquele momento, ele tá com muita dúvida, ele tá com muita curiosidade de saber quem é a mina, cara. Que a mina chegou lá, escreveu um negócio no papel, saiu correndo. Será que ela tá correndo perigo? Será que não? Quem mandou esse carro? Foi ela? Será? E aí, quando ele usa esse guardanapo e funciona... Exato. Aí ele fala, caramba, as coisas estão todas conectadas, entendeu? É isso. Ela tá nesse jogo também. Aí ele começa até a duvidar do Reale, que é o chefe dele. Sim. Porque, aquele moleque falou aquele negócio por quê? Ele começa a duvidar do amigo dele. Todo mundo parece estar envolvido no Exato. negócio. E aí ele já tá completamente vendido. Ele já tá naquele... Ele entrou já no jogo. E tu falou uma verdade. Quando ele vai pro hotel, aí a é o história ela limiar. vira outra coisa. Exato. É o limiar ali. Dali não tem mais volta. Isso já é logo no começo. Mas eu vou dizer uma coisa. Eu curti muito o hotel por causa desse lance fabulesco e meio de terror. Que nem tu falou, David Lynch total. Como é aquela série dele, a famosa? Aquela? O Twin Peaks. Twin Peaks. Total Twin Peaks.